Olá a todos, bem-vindos ao workshop de manejo de florestas secundárias em Santa Catarina. Eu sou a Daisa Cristiane Zambiasi, eu sou engenheira florestal pela UFSM e sou mestre em agroecossistemas pela UFSC e atualmente sou doutoranda no mesmo programa. Eu vou falar para vocês sobre produtividade de madeira em florestas secundárias e oportunidade de manejo florestal. Atualmente nós temos 3,75 bilhões de hectares de florestas regeneradas naturalmente. Desse total, 50% são florestas secundárias, que encontram-se em estágios sucessionais, ou florestas degradadas. No Brasil, são 26 milhões de hectares de floresta em regeneração. No entanto, nós temos uns gaps de permanência da floresta que ela não consegue passar de um estágio do médio para o avançado, porque essas áreas elas são limpas novamente. Então, nós temos áreas de floresta secundária em idades muito jovens. Florestas secundárias, geralmente, elas são provenientes dos distúrbios antrópicos. A floresta, geralmente, ela sofre um corte raso, onde essas áreas elas são utilizadas para agricultura e criação de animais por um período. Após esse período de uso, essa área é abandonada e a floresta volta a regenerar naturalmente. No entanto, algumas dessas áreas elas sofrem conversões para outros usos, então há uma mudança no uso da terra. E uma dessas mudanças mais comuns em Santa Catarina é a monocultura florestal. Com essa conversão para outros usos, nós temos uma perda da cobertura florestal na paisagem, o que diminui a conectividade entre áreas de floresta e logo diminui a área de cobertura vegetal, cobertura florestal na paisagem. Aqui nós temos uma paisagem com diferentes usos da terra, onde nós temos também diferentes estágios sucessionais da floresta. Então, nós temos a pastagem, temos áreas agrícolas onde, em diferentes estágios de uso, áreas recém-abertas, áreas já abandonadas, áreas com cultivo agrícola, áreas onde foi colocado fogo para fazer a limpeza dos resíduos florestais, áreas com plantio de eucalipto e diferentes áreas em estágios sucessionais. Percebam que há diferentes tamanhos da floresta em diferentes pontos dessa paisagem. Na Mata Atlântica, o uso tradicional das florestas são pelo sistema de roça de toco, que geralmente é dentro de pequenas propriedades rurais. Esse sistema ele utiliza a floresta em pé, derruba a floresta, queima os resíduos florestais para uma fácil limpeza da área. Esses resíduos florestais eles são incorporados no solo. O material lenhoso é utilizado para a fabricação de carvão. Após a área limpa é implantada a cultura agrícola e por um período de 2 a 3 anos essa área é utilizada para essa produção. Após a retirada desse produto agrícola, a área é abandonada e a floresta volta a crescer naturalmente, volta a se regenerar. No entanto, esse processo cíclico desse uso da terra, ele está diminuindo o seu tempo. E as áreas de floresta, geralmente, elas estão sendo utilizadas, as florestas elas são retiradas das áreas com um processo sucessional de 20 anos. Processo esse que se estendia até 40, 50, 60 anos a permanência da floresta nessas áreas. A regeneração da floresta ela já vai dar início logo após o abandono da área utilizada para agricultura ou para pastagem. Ao longo desse processo sucessional, mudanças graduais vão ocorrer na composição florística, na estrutura da floresta e nos estágios sucessionais, que vai do médio, o estágio inicial, médio ao avançado, e após isso a floresta vai atingir o seu estado de maturidade. Geralmente, em florestas tropicais, as espécies arbóreas elas já estão presentes no início do processo sucessional, junto com as gramíneas e as ervas, nesse estágio que nós chamamos de capoeirinha. Esse período de floresta secundária até os 60, 70 anos, elas vão passar por diversos estágios sucessionais, onde esses estágios eles vão ter espécies características que vão compor a florística dessa estrutura.
Após o estágio de gramíneas, que dura até 5, 6 anos após o início da regeneração, nós vamos ter um estágio herbáceo de 5 a 10 anos, onde as espécies de vassoura, como bácaris, vão estar dominando essa floresta, essa estrutura vegetacional. Após esse período, nós vamos ter arvoretas, espécies características como a capororoca e a quaresmeira vão estar dominando essas áreas. E esse período dura de 10, no estágio de 10 a 15 anos do estágio sucessional. Após isso, um estágio arbóreo inicial, onde nós começaremos a ter o fechamento do dossel, e espécies de rápido crescimento e poucas espécies dominantes, vão estar presentes nesse fechamento do dossel, e vai durar entre os anos 15 e 30 anos de floresta. O estágio arbóreo médio, onde esse dossel vai estar dominado por espécies dominantes, espécies características da floresta secundária, de rápido crescimento e produtoras de madeira, como nós veremos mais adiante. E esse estágio é de 30 a 40 anos do ponto inicial de regeneração da floresta. O arbóreo avançado, onde espécies de crescimento rápido, principalmente espécies do estágio secundária, do grupo ecológico secundário inicial, vão começar a dar lugar para as espécies secundárias tardias e espécies clímax. Nesse momento começa a ter uma mudança na estrutura florestal para estabilizar esse processo sucessional. E a sucessão florestal, nesse período de regeneração da floresta, até a floresta avançar, atingir o estágio avançado, ele pode ser o promotor da produtividade de madeira na floresta secundária. Isso porque nós temos um processo de iniciação florística no processo sucessional, que as espécies florestais, produtoras de madeira, elas já vão estar presentes no processo desde o início, já no início da fase de abandono, seja através da regeneração natural dessas espécies, da germinação de sementes que tanto estejam no solo ou vêm de áreas próximas de floresta, ou seja até da rebrota de tocos e raízes deixadas na área, que vão rebrotar e gerar novos indivíduos. Falando em produção de madeira de floresta nativa no Brasil, entre 2013 e 2018, esse é o dado mais recente que nós temos, foi produzido 153 milhões de metros cúbicos de lenha. E muita dessa lenha ela é proveniente dessas áreas de floresta que são de corte raso, e algumas dessas toras, uma grande porcentagem dessas toras e dessa madeira poderia ser destinada para tora, para serraria ou para um outro uso mais nobre. Apenas metade, 33% do total de madeira produzida no Brasil, em torno de 74 milhões de metros cúbicos, foi destinado para a tora. Então, se tratando de florestas secundárias, nós temos um potencial enorme para a produção de madeira. E as principais características dessas florestas são espécies de rápido crescimento, espécies comerciais de boa aceitação no mercado, madeira de boa qualidade e sustentabilidade na produção de madeira. Eu gostaria de focar muito na sustentabilidade da produção de madeira, porque como nós temos espécies de rápido crescimento, a abertura da floresta através da colheita seletiva de árvores, ela promove a regeneração e o rebrote dessas espécies que são retiradas no interior da floresta. Então, essas espécies da floresta secundária, que são de rápido crescimento, elas têm vida curta e elas já podem ser encontradas nos primeiros 20 anos de sucessão, com diâmetros de 15 a 20 centímetros, em função do seu rápido crescimento. O que ocorre nessas florestas a partir desse período em que a floresta já está com o dossel estabelecido é que ocorrem mudanças na composição florística que podem levar à perda desse aproveitamento de madeira, principalmente entre os 30 e 60 anos, porque essas espécies de rápido crescimento e de vida curta, que são dominantes na floresta, elas entram num estágio de senescência muito rapidamente, elas são substituídas por essas espécies secundárias tardias e clímax, que vão compor a floresta no estágio avançado e a floresta madura. Então, a produtividade de madeira
da floresta secundária, ela favorece o manejo da floresta. E esse manejo ele pode ser um sistema de uso da terra capaz de prover a produção de madeira de valor comercial e ainda manter a floresta na paisagem. Mas como é essa produtividade de madeira em florestas secundárias? Então ela está muito ligada à composição florística e à estrutura dessas florestas, ao valor comercial dessas espécies dominantes e ao volume de madeira que é produzido ao longo desse processo sucessional. Então, aqui nós conseguimos perceber que as florestas secundárias elas recuperam muito rapidamente a riqueza e a diversidade de espécies e de espécies comerciais, e as espécies comerciais têm uma importante contribuição durante esse processo sucessional. Esses dados eles são do artigo que eu publiquei junto com outros autores no ano passado, na Forest Ecology Management, e mostra o processo sucessional de áreas de 2 a 50 anos, e nós conseguimos perceber, através das espécies comerciais que são indicadas na cor roxa, que essas espécies elas já estão no processo na floresta já a partir dos 2 anos de idade e elas crescem rapidamente e o número de espécies cresce rapidamente ao longo do processo sucessional, da mesma forma que a diversidade dessas áreas. Então, com o avanço do processo sucessional, aumenta o número de espécies que produzem madeira na floresta secundária. Então, a dinâmica da estrutura da floresta secundária, nós temos um aumento da densidade dessas áreas. A área basal, ela aumenta muito rapidamente, de forma positiva, assim como o volume total das árvores e o volume de fuste dessa floresta. Percebam que aos 20 anos eu já tenho um valor acima de 20 metros quadrados de área basal nas florestas secundárias. Assim como o volume de volume de madeira total da floresta secundária, ele chega aos 40 anos, ele passa dos 250 metros cúbicos de madeira. Isso para o total de espécies encontradas na floresta. E o volume de espécies, o volume do fuste, ele pode chegar a acima de 200 metros cúbicos de madeira armazenada nesses locais. Então, para vocês verem que a produtividade de madeira é muito alta, assim como o sequestro de carbono desses sumidouros, são sumidouros de carbono, né? Para entender melhor como se compõe a estrutura da floresta secundária, nós dividimos as espécies em 3 categorias. As espécies comerciais, que são as espécies que produzem madeira para diferentes usos. As espécies comerciais dominantes, que são as espécies comerciais que dominam a floresta em até 50% do seu valor de importância. E as espécies não comerciais. Então, vocês percebam que as espécies comerciais dominantes, elas começam com uma elevada densidade de indivíduos na floresta, no processo sucessional de regeneração. Elas vão diminuindo a sua densidade. No entanto, a área basal e o volume do fuste aumenta muito rapidamente ao longo do processo sucessional. Essas espécies, então, elas contribuem muito para a produtividade de madeira na floresta secundária. Dessas espécies que contribuem para esse volume de madeira, essas espécies dominantes, elas são entre 9 e 12 espécies, desse total de 202, que produzem um elevado volume de madeira já nos primeiros anos de sucessão. Nesse slide é possível nós vermos os diferentes grupos ecológicos e como que eles estão presentes na floresta. Então, vocês percebam que as secundárias iniciais, secundárias tardias e as espécies clímax, elas já estão no processo sucessional desde o início. As espécies pioneiras elas vão desaparecer da floresta antes dos 40 anos de idade, então alguns indivíduos de espécies pioneiras vão estar presentes por um longo período no processo sucessional. As espécies secundárias iniciais elas vão começar a desaparecer após os 30 anos, então vão dar lugar às espécies secundárias tardias e às espécies clímax, que vão dominar a floresta a partir dos 40 anos de idade e vão avançar no processo sucessional. Com isso, então, nós temos diferentes espécies que vão produzir madeira para diferentes usos.
nós temos as espécies Best Quality Timber, que são as espécies de rápido crescimento, que vão dominar a floresta e produzem madeira para usos nobres, que tem uma qualidade maior do que as outras. Nós vamos ter espécies High Quality Timber, que vão produzir madeira de boa qualidade também, mas vão apresentar volumes mais baixos e baixas densidades dentro da floresta. E as espécies Low Quality Timber, que vão apresentar espécies com uso menos nobre da madeira, como caixotaria e pallets, mas vão estar presentes por um curto período de tempo dentro da floresta. Então, entre as espécies Best Timber está a canjerana, a licurana, o jacatirão. Essas espécies elas são características da floresta ombrófila densa no litoral catarinense. O cabuçu, a Nectandra lanceolata, que é a canela a megapotâmica, a opositifolia, a Ocotea pulchella. Então nós temos a canela garuva, a canela branca, a canela amarela. A canela branca, desculpem, ela está no high quality. A canela amarela. Nós temos também a Vitex megapotâmica, que são espécies caracterizadas como Best Quality Timber. Então nós podemos ver através do tamanho do círculo que nós temos uma oferta de madeira muito grande das Best Quality Timber, e essas espécies geralmente elas dominam a floresta. Depois nós temos as espécies High Quality Timber, que produzem menos madeira, mas elas estão dentro da floresta. Então nós conseguimos ver que espécies como a Cryptocarya moscata têm uma elevada produtividade de madeira e ela vai estar presente por curtos períodos dentro da floresta. Já nas Low Quality Timber, a Tibolchina pulcra, que é a quaresmeira, ela está muito presente e produz muita madeira até os 35 anos de idade dentro da floresta. 30, 35 anos de idade. Com isso, nós temos uma oferta e uma gama de espécies muito grande já a partir dos 20 anos de idade na floresta secundária. Madeira que pode ser retirada em curtos ciclos de colheita de árvores. O rendimento da madeira da floresta secundária, nós fizemos um levantamento rápido das áreas que nós manejamos e nós temos um volume de 1,33 metros cúbicos por árvore. Esses dados ainda estão sendo analisados e logo nós vamos ter essa rentabilidade por tora e por madeira seccionada. Esse volume de tora, a partir da árvore total, nós temos 0,73 metros cúbicos. Então, nós temos um aproveitamento de 55% da árvore em pé, do volume total da árvore, considerando os galhos, galharia e a parte da copa. Com o desdobro, nós temos um aproveitamento de 0,40 metros cúbicos por árvore. Então, da tora, nós vamos ter um aproveitamento de 50% para a madeira serrada. Então, do total da árvore para a madeira desdobrada, nós temos um aproveitamento de 30% da árvore, do volume da floresta em pé, do volume da árvore em pé, desculpem. Com isso, então, a cada 3 metros cúbicos de árvore em pé, nós temos 1 metro cúbico de madeira serrada, já desdobrada. Então, mas por que manejar as florestas secundárias? Então, nós temos uma produção de madeira atrativa, que são diferentes espécies para diferentes usos em diferentes fases da sucessão, com árvores que vão desaparecer do processo sucessional em curto espaço de tempo. Nós temos árvores com tamanho adequado aos 30 anos de pousio. Nós conseguimos encontrar árvores de 20 a 30 centímetros ou até mais de diâmetro, espécies de rápido crescimento. Nós temos uma combinação de regeneração natural que pode ser atrelada a práticas silviculturais para acelerar esse crescimento e promover essas árvores dessas espécies madeireiras. Nós temos uma diversidade de espécies que favorece duas técnicas de manejo, tanto o corte raso, em função dessa regeneração rápida da floresta, e a seleção individual de árvores para a colheita seletiva.
A colheita de espécies dominantes, ela pode ser direcionada para essas árvores que dominam a floresta e que têm rápido crescimento e curto período de vida. E também promover serviços ecossistêmicos, principalmente para a manutenção da biodiversidade, a conservação das florestas e o sequestro de carbono, porque essas florestas, em função do rápido crescimento, elas são sumidouros de carbono. Então, a conclusão que nós chegamos em função do porquê manejar a floresta e dessa produtividade de espécies, dessa oferta de espécies de rápido crescimento e de curto período de vida. Então, são espécies comerciais, que é uma proporção grande da diversidade dessas áreas. O volume de madeira aumenta ao longo desse processo sucessional, sempre favorecendo essas espécies comerciais, que são aceitas e requeridas no mercado. Aos 20 anos, nós já possuímos árvores que produzem madeira com DAP acima de 15 centímetros. Mais de 50% do volume de madeira são de espécies comerciais. Então, nós temos uma oferta de volume muito grande dessas áreas e há um volume significativo de espécies de valor comercial, o que torna as florestas secundárias atrativas ao manejo. Então, aqui nós temos algumas referências. Os nossos artigos vinculados a esse projeto é o do professor Alfredo Fantini, que fala sobre o manejo de florestas secundárias na Mata Atlântica para a produção de madeira, possível e desejável. O foco desse trabalho é voltado para Santa Catarina. O do Alexandre Siminski também, Dynamic of Natural Regeneration, Implications for Landscape Restoration in the Atlantic Forest. Também os dados são todos de Santa Catarina. E nós trabalhamos com 3 tipologias florestais. Eu sou uma das coautoras desse artigo e ele fala muito das florestas estacionais, das florestas ombrófila mista, ombrófila densa e estacional decidual. E um dos artigos da minha tese, que é o Timber Stock Recovery in the Chronosequence of Secondary Forest in South Brazil, Implications for Restoration Landscape, Restored Landscape, adicionando, né, valor à restauração das paisagens, que faz parte da minha tese. Só para dar um resumo geral para vocês, a minha tese de doutorado, ela, além dessa análise da produtividade de madeira, ela abarca também uma área de manejo florestal, onde nós fizemos colheita de centenas de árvores, seccionamos e fizemos o desdobro dessas áreas e logo estarão disponíveis esses dados para consulta. Esses dados, eles são, então, de um projeto maior, que se chama Madeira Nativa, e nós temos vários parceiros. Eu agradeço vocês e o pessoal da Associação de Engenheiros Florestais do Sul de Santa Catarina pelo convite para apresentar para vocês essas informações sobre o manejo de florestas secundárias em Santa Catarina, e estou disponível para contatos. Muito obrigada e até mais.